Olá, olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. Na aula de hoje a gente vai fazer mais uma partida comentada. A partida comentada de hoje é entre o Mikhail Botvinnik e o Lajos Portisch. Essa partida ela foi disputada em Monte Carlo em 1968. Então no final dos anos 60 aí tem bastante tempo, mas a gente vai ver justamente como a gente pode aprender com essas partidas antigas. A partida de hoje, a abertura usada é a abertura inglesa, né? Teve alguns alunos, né, que me falaram aí sobre a abertura inglesa, que queriam ver algumas ideias. Isso daí vai um abraço para a galera da Zanorte também, viu? E aí o pessoal falou, olha, vamos dar uma olhada quais são as vantagens, né, que a gente vê na partida inglesa. E essa partida do Botvinnik ela traz bastantes ideias nesse sentido. Primeiro, a abertura inglesa ela começa com uma jogada um pouco diferente. Essa ideia de a gente jogar o peão do bispo em C4. Ela é interessante porque ela evita algumas defesas sólidas das pretas, como a defesa berlinesa e a Grunfeld. Por exemplo, se eu começo com D4, o meu adversário ele pode jogar cavalo F6, eu jogo E4, ele joga G6, eu jogo o cavalo C3 e aí ele joga D5. E essa é a defesa Grunfeld. A defesa Grunfeld, ela geralmente é uma boa possibilidade para as pretas para trazer uma partida sólida, uma partida interessante para as pretas. A gente sabe que quando a gente joga C4, algumas possibilidades das pretas são jogar uma partida simétrica, respondendo com C5. Outra possibilidade é jogar E6, também uma jogada interessante. Só que nessa partida, a opção escolhida pelo Lajos Portisch foi jogar E5, né? Nesse momento, a partida se desenvolveu com cavalo C3, cavalo F6, G3 é uma ideia bastante utilizada aqui na abertura inglesa. E as pretas desenvolvem com D5. Quando as pretas jogam D5, a gente captura com o peão de C. C toma D5, cavalo toma D5. E nesse momento a gente joga bispo G2 para fazer, né, essa diagonal do bispo aí no fianqueto. Essa é a posição mais tradicional da inglesa. As pretas agora elas têm duas opções, né? Elas podem jogar cavalo B6, seguido de cavalo F3, cavalo C6, roque e bispo E6. Esse é o caminho mau, né, para a abertura inglesa. Mas também é possível nessa hora ser jogado bispo E6. Foi a jogada escolhida pelo Portisch. Botvinnik continuou com cavalo F3, cavalo C6, roque, cavalo B6, D3 é uma ideia bastante utilizada aqui, bispo E7, A3, seguido de A5, né? Ele já percebe que vem aquele B4 ali forte, né? E ele evita isso. E nessa hora, bispo E3 para as brancas. Tem bastantes ideias interessantes aí nesse momento, porque eu tenho tanto a opção do ataque ao cavalo de B6, tem o desenvolvimento do cavalo para D2 e tem a opção de torre C1, né, para aproveitar essa coluna aí que pode se abrir com o movimento de cavalo. As pretas nesse momento elas têm duas opções. Elas podem jogar cavalo D5, que não é um lance tão legal, porque esse cavalo ele perde um tempo, né, ele move duas vezes o cavalo na abertura e ele pode ser seguido com cavalo toma D5. E agora tem duas opções, eu posso tomar de bispo ou posso tomar de dama, certo? Se eu tomar de dama, dama toma, cavalo G5 atacando bispo, dama D7, cavalo toma E6 e dama toma E6. O que é interessante aqui? Ó? Eu tenho um par de bispos para as brancas e esses bispos estão muito fortes ali. O bispo de G2 ele está atacando essa diagonal onde tem o cavalo de C6. O bispo em E3 ele tem essa diagonal até a casa A7. E a dama aqui também tem a opção de entrar atacando essa mesma casa de C6, jogando em A4. Então são várias opções interessantes aqui para as peças brancas. Se eu tomo de bispo,
bispo toma D5, eu já posso jogar 4 direto, roque, torre de AC1, mesma ideia que eu tinha comentado antes, e torre C8, para criar uma casinha ali para o bispo, né, para o bispo poder entrar, bispo entrando em F8, torre joga em C2, é um lance bem interessante agora, pensando também no canhão ali, né, com torre C1, bispo F8, que já era a jogada cantada, torre de FC1, também era uma jogada bastante óbvia. E agora eu tenho a possibilidade da dama entrar em B5, ameaçando o peão de B7. Cavalo B8, um lance assim, que pode trazer uma certa estranheza, né? E agora o lance das peças brancas vai ser um lance bem legal. Bem legal. Então eu sugiro agora que você pause o vídeo e você pense em que ideia as brancas podem aproveitar nessa posição. Foi uma jogada assim impressionante. O Botvinnik ele com certeza colocou essa partida como uma das partidas mais estudadas no mundo do xadrez, porque é uma partida que realmente ficou muito famosa, mesmo sendo tão antiga, né? As brancas nesse momento jogam o lance impressionante. Torre toma C7. Por quê? Nessa hora, se eu jogo um lance normal de pagar 4 aqui, ele pode jogar C6, rei H2 e cavalo D7 traz uma segurança ali para esse peão de C6, né? Agora, se eu jogo torre toma C7 direto, as pretas podem jogar bispo C6, atacando minha dama. Só que agora a resposta das brancas também é bem interessante. Pode ser torre toma C6. Torre toma C6, se o peão toma C6, ou se o cavalo toma C6. Se o cavalo tomar C6 primeiro, a torre toma mais um peão. Esse cavalo fica fraco na casa C6 e a posição está melhor para as brancas. Se o peão toma C6, eu posso tomar em F7. Lance mais chocante, ainda mais impressionante ainda para as peças brancas. Por quê? Se o rei toma F7, as brancas têm o incrível aqui, ó, cavalo G5 ou dama C4 cheque. Se cavalo G5 cheque, rei vai para G8, dama B3 cheque, rei H8, F7 cheque, caiu tudo, cara. Esse garfo aí lindo ameaçando rei e dama ao mesmo tempo. Rei G8, cavalo H6 cheque, rei H8 e dama G8 checkmate, né? Um checkmate bem bonito aí. Eu gosto de chamar de checkmate do cavaleiro, né? Que é esse checkmate que o cavalo apoia a dama. Bem interessante. Agora, se dama C4 cheque, a dama pode fechar ali, né, o ataque com dama D5, mas não adianta nada, porque cavalo G5 quebra tudo aqui também para as peças pretas e é insustentável a posição, né, para as peças pretas. Beleza, mas se o rei não toma G7, se ele joga H6 ali, por exemplo, torre B7, dama C8, atacando a torre, dama C4 cheque, rei H8, e agora a gente tem cavalo H4, que é uma jogada também bem interessante para entrar com o cavalo ali, destruindo tudo também, ignorando completamente a perda da torre. Simplesmente, pode capturar aí à vontade, feliz da vida, porque agora as brancas têm cavalo G6 cheque, rei H7, bispo E4, pegando essa diagonal toda aí onde está o cavalo, com o cavalo podendo sair para fazer um ataque descoberto, bispo D6, cavalo toma E5, cheque, é descoberto, já estava cantado, peão G6 e bispo toma G6 cheque. O cavalo vai para G7, bispo toma H6 cheque. É insustentável a posição aqui para as peças pretas. Não existe mais o que fazer. Nesse momento é melhor desistir mesmo, né? Porque a vitória realmente aí no caso foi do Botvinnik.
Eu vi duas variantes para essa partida, talvez esse tenha sido uma diferença de notação. O momento do rock, só deixar registrado isso daqui. O momento do rock tem essa opção também, ó, que eu encontrei essa partida sendo anotado desse jeito, mas que leva à mesma situação, que é cavalo A4, cavalo toma 4 e dama toma 4. Leva a mesma posição, porque depois de bispo D5, torre de FC1, torre A8, torre C2, bispo F8, torre de AC1, cavalo B8. Vocês lembram agora da jogada das brancas? Pode pausar de novo para poder relembrar. Torre toma C7, bispo C6, torre toma C6, peão toma C6, torre toma F7, H6, né, ele não tomou. Torre toma B7, torre C8, dama C4 cheque, rei H8, cavalo H4 ignora a perda da torre, cavalo G6 cheque, cavalo H7, bispo E4, bispo D6, cavalo toma E5 cheque, G6, bispo toma G6, rei G7, bispo toma H6, vitória das brancas, vitória do Mikhail Botvinnik. E aí, o que vocês acharam das ideias por trás da inglesa? Deixem os comentários de vocês. Um abraço, a gente se vê em breve na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau.